não tem perdão do irmão falar assim, eu não sabia a letra, só se você esqueceu, acho difícil. Louvemos ao Senhor. É tão bom ver o povo reunido, ver um olhar de alegria e saber que podemos cantar. Eu gosto sempre, na minha mente, eu gosto sempre de fazer um exercício, de estar neste lugar. Poder cantar e poder participar é um privilégio, porque tantos lugares, tantas igrejas, tantas pessoas e povos não podem fazer isso. Gostariam tanto de fazer isso e não podem. Então, irmão, sorria de orelha a orelha, porque você pode cantar, você pode soltar a sua voz e louvar ao único que é digno de receber toda a adoração.
Tenho prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em chegar a Deus. Como é prazeroso chegar a Deus, estar na presença de Deus. E nesse momento, você pode trazer seu dízimo, a sua oferta, o seu mantimento. Estamos em campanha, já foi falado aqui no nosso grupo. Os irmãos que puderem estar ajudando com o mantimento da nossa campanha do Rio, você pode fazer neste momento.
cabeça, coloque no altar do Senhor aquele pedido. Talvez você saiu de casa aflito, agoniado, sem saber o que fazer. Talvez você tenha passado por algo que te incomodou, mas você veio para cá. Coloque agora na mão de Deus e diga: Senhor, é teu esse problema. Está na sua mão, Senhor. Dá direção, dá saúde, traz emprego, traz restauração para minha casa, traz meu filho para a casa do Senhor. Coloque agora no altar do Senhor. Ele conhece o seu coração. Ninguém precisa saber, mas Ele sabe de cada detalhe, de cada minuto que você tem passado. E quando nós acabamos de cantar aqui, Senhor, que eu diminua, nós oramos aqui em forma de canção, que Deus seja o soberano em nossa vida, e que nada seja maior em nossas vidas do que Deus. Nada. Eu não sou nada. Senhor Jesus, na tua presença estamos aqui humildemente, Senhor, carentes da tua bênção, da tua mão, da tua direção, Senhor, mas também com o nosso coração feliz, porque sabemos que o Senhor está no controle de nossas vidas, e que mesmo em meio a lutas e dificuldades, Senhor, podemos cantar. Deixamos o inimigo revoltado, porque a luta está grande, está difícil, mas o coração aqui está cheio de Deus, e por isso que podemos cantar, e por isso podemos falar que Tu és o Deus que nos completa por inteiro, e não precisamos de mais nada. Tu és tudo. Ó Deus, seja com esta igreja, cada família aqui representada. Tu sabes o que vai no coração de cada servo teu, a sua ansiedade, a sua necessidade. Ó Deus, vai lá, Senhor Deus, e toca, Senhor, aonde Tu sabes que precisa tocar. Ó Deus, quantas famílias se destruindo, Senhor, e nós sabemos que és o Deus da restauração. Tu és o Deus que faz o vaso quebrado ser restaurado, novo, perfeito. E é nesse Deus que nós confiamos e acreditamos. Ó Deus, seja com o teu servo pastor que estará trazendo a mensagem. Toma ele em tuas mãos, usa como teu instrumento. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse maravilhoso fim de semana, Senhor, em que tua igreja esteve em festa. Ó Deus, como é bom ver o seu agir sobre nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Você agora, antes de sentar, vai olhar para o seu lado, porque daqui eu vi vários rostinhos. Vou só aqui falar, Pastor Marcos. A gente tem essas visitas, a gente sabe que o pastor está de férias, né, Pastor Marcos? Seja bem-vindo. Ali tem o Jadson, não sei quem lembra. Jadson, eu alfabetizei lá, miudinho. Já olhei ele ali e falei, meu Deus, olha quem está aí. Tem mais alguém nos visitando? Faça assim com sua mãozinha lá atrás. Seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Irmão, pode sair do seu lugar. Eu lembro que uma coisa que nos incomodava muito durante a pandemia era não poder abraçar. Quem lembra disso? Era não poder abraçar. Você é grato por isso, meu irmão? Você já pode abraçar. Você pode abraçar e você pode se assentar. Pastor?
Boa noite, queridos e amados irmãos, graça e paz. Foi bom poder adorar a Deus juntamente com os irmãos. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você veio, querido. Como é bom adorar a Deus juntamente com cada um de vocês. Pela manhã já tivemos aqui uma reunião maravilhosa, uma celebração tão linda ao nosso Deus. E quero agradecer a presença de todos os amigos, os queridos irmãos que estão nos visitando nessa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Essa é a Igreja Batista Memorial de Paula 3, sua família. Queridos, e sinta-se bem no nosso meio. Quem vos fala é o novo pastor dessa igreja. Completei um mês aqui à frente dessa igreja agora, pedindo a direção de Deus para toda a história caminhada que está para vir. E que bom que você está aqui. E se você, querido, sentir o desejo de fazer parte dessa família, desta igreja, a primeira coisa que eu quero dizer para você, que somos uma igreja que ama, que cuida, mas somos um povo também muito alegre, muito festivo, mas que tem muitos defeitos. Pastor, é uma igreja que tem defeitos, sim. Pessoas são seres humanos têm defeitos, sou um pastor cheio de falhas e defeitos. Se você quiser conhecer alguma dessas falhas e defeitos, é só contar comigo, que você vai conhecer alguns dos meus defeitos e eu vou conhecer alguns dos seus defeitos. Mas você é muito bem-vindo a fazer parte desta família. Iremos errar em alguns momentos, mas uma coisa não iremos falhar: em amar uns aos outros no amor de Cristo. Amém, igreja? Quero agradecer também pelo empenho e dedicação da igreja pelo dia de ontem. Foi uma noite linda ao nosso Deus pela vida do pastor Roberto, muito de gratidão, lotado, apesar da chuva muito forte que caiu durante todo o mundo, mas foi uma noite maravilhosa. E o nosso pastor, nosso querido e amado pastor Roberto, ele merece toda a nossa gratidão, todo o nosso carinho, toda a nossa admiração. Depois eu ia colocar no grupo alguma das lembranças do nome da igreja que foi dado ao nosso pastor, e também o nome da ordem dos pastores Batista Fluminense. Queridos, estamos numa série de mensagens chamada Direção Divina. Já falamos aqui sobre começar, simplesmente comece. Falamos também sobre avançar, as áreas da nossa vida que nós precisamos avançar. Pela manhã nós pensamos sobre a decisão de parar. Aquilo que nós precisamos muitas das vezes puxar o freio de mão, reconhecer algumas rotas que tomamos na nossa vida que estava errada, parar e pegar um novo caminho, fazer uma nova trajetória. E nessa noite, querido, nós iremos pensar sobre uma decisão que todos nós precisamos ter, pois cada um de nós fomos chamados para isso. E a decisão que nós iremos compartilhar durante alguns minutos aqui é a decisão de servir. Servir antes de tudo, se tornar um servo do Senhor. Sabemos que quando nós somos chamados por Deus para a salvação em Cristo Jesus, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, somos salvos pelo Senhor, mas nós não somos salvos somente para herdar a vida eterna, nós somos salvos para servir a esse grande Deus, a esse Deus maravilhoso que se entregou naquela cruz, que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Então, querido, uma decisão que talvez você que já é cristão, você que está retornando para a igreja, você que está aí e não sabe como fazer ou o que fazer, querido, tome essa decisão na sua vida de se tornar os verdadeiros servos, de arregaçar as mãos e colocar em prática aquilo que Deus chamou você para fazer, aquilo que Deus dotou a sua vida, com dons e talentos a serviço do Rei e no reino do nosso Deus. E uma das decisões mais importantes que nós precisamos tomar como servos do Senhor.
servir a esse Deus. Nós somos chamados de servos, de discípulos, mas precisamos colocar em prática esse serviço ao nosso Deus. Mateus capítulo 16, verso 24 e 25, Jesus ele vai dizer algo tremendo. Ele diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E é interessante, ele continua dizendo que esse seguir a Jesus e tomar a sua cruz, ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. É interessante que Jesus ele começa a falar sobre esse que irá seguir. Então Jesus ele já nos orienta, ele já dá uma demonstração de que servir a Jesus não é uma celebração a nossa pessoa, a nós mesmos. Servir a Jesus é um negar diário de quem nós somos, de nossa vontade carnal para servir a Cristo. Servir a Jesus é negar-nos a nós mesmos todos os dias para estar à disposição de servir ao Senhor Jesus. É interessante, querido, porque servir ele deveria ser algo natural de todo aquele ser criado por Deus. Só que por causa do pecado, o servir ele se tornou algo que não é natural no ser humano. Porque o ser humano ele é tentado e é levado a pensar primeiramente em si. Talvez alguns falam que além da sobrevivência, você pensa primeiro em você, para depois você ver outras questões. Não há nada errado você pensar em você, não é errado. Mas é interessante que nós entendemos também que são sentimentos muitas das vezes egoístas por conta da natureza carnal que habita em nós por conta do pecado. Você quer ver uma questão que você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta? E aí, aqueles que trabalham com crianças sabem muito bem que quando a criança diz que é dele, se ele não quer que nenhuma outra criança venha pegar. Mas você precisa ensinar aquela criança a compartilhar, porque ele por si só, por sua natureza, ele já entendeu que aquilo que é dele e ele não deve compartilhar com outras pessoas, porque é dele. Mas quando você ensina a compartilhar tudo, quando você ensina desde pequeno que aquilo que ele tem pode abençoar uma outra vida, pode compartilhar com o outro desde pequeno, ele vai crescer indo de encontro àquele sentimento natural dele, egoísta, e aí vai matando isso a cada dia. Então nós vemos que é possível sim aprender a abençoar, aprender a servir aos outros com aquilo que nós temos. É uma questão de obediência ao chamado de Deus. É uma questão de você ser direcionado por Deus. Jesus, em uma outra passagem, em João capítulo 12, Jesus vai dizer que verdadeiramente, digo-lhes que verdadeiramente, se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrerá no fim. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. É interessante que Mateus capítulo 16 e João capítulo 12 estão entrelaçados, falando sobre o mesmo objetivo, de que aquele que tem uma nova vida, aquele que decide seguir a Jesus Cristo, está relacionado a deixar, a permitir com que a sua velha vida venha morrer para os seus desejos. É interessante que os dois textos vai falar sobre perder a vida. Mas perder a vida aqui é no sentido
Não é assim a palavra de Deus, que se você olhar quando nós somos batizados, que o batismo representa a morte para uma velha vida, o surgimento para uma nova. Por isso nós somos imergidos, somos ali colocados dentro da água. A ceia representa a morte de Jesus Cristo naquela cruz, ele se enfrentou a própria cruz, morte. E o que nós precisamos entender como servos do Senhor é que a minha vida, ela não pode estar à disposição dos meus desejos e da minha vontade, mas à disposição e a totalmente rendida à vontade soberana de Deus. Porque, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 2, que fui crucificado com Cristo, aí permita-me só fazer uma mudança. Nós fomos crucificados com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? E é esse princípio que nós precisamos aprender. E é isso que nós viemos compartilhar. Aquilo que o servo entende, aquilo que o servo busca, aquilo que Deus colocou diante de você para fazer. Baixa sua cabeça, já mais uma vez. Querido Deus, louvado e exaltado é o teu nome. Obrigado, Senhor, por esta noite, noite festiva, Deus, noite de alegria, noite de celebração, de exaltação ao teu santo nome. Obrigado, Senhor. Te damos graças, ó Pai, por cada vida aqui nesta noite, ó Pai. Vidas essas que foram atraídas até esse lugar, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo. Então te rogamos, Espírito Santo de Deus, continue a falar aos nossos corações. Assim como fomos tremendamente ministrados, ó Pai, pelos louvores que entoamos, que direcionamos ao Senhor, ó Deus, mas também que falou grandemente aos nossos corações. Te pedimos mais uma vez, Espírito Santo, fala conosco através da Tua palavra, fala conosco não aquilo que queremos ouvir, mas fala conosco, Pai, aquilo que necessitamos ouvir nesta noite. E vem, Espírito Santo, de uma forma muito especial, a trabalhar e ministrar em nossos corações, para que possamos sair daqui nesta noite, tomando uma decisão de Te servir, ó Deus, acima de tudo, de se tornarmos servos e discípulos do Senhor, servos e discípulos que farão a diferença em nossa família, em nosso trabalho, pelas ruas desse bairro, desta cidade. Ó Senhor, nós te rogamos, Espírito Santo, edifica a Tua igreja, derrama Teus dons e talentos sobre a vida dos Teus servos, levanta homens e mulheres dispostos a viver a sua vida totalmente rendida à Tua vontade. Oh Deus, obrigado por essa noite, e que o nome de Jesus seja o nome adorado e exaltado nesse lugar, e é nesse nome lindo, maravilhoso, que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra, que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que um servo ele precisa entender que servir a Deus não é uma vontade humana, mas é uma vontade de Deus para o homem. A gente vai usar muitos versículos bíblicos na nossa mensagem dessa noite, diferente das outras. Ela não é uma mensagem expositiva, mas temática. E aí, se você quiser se manter a sua Bíblia aberta, mas você pode acompanhar também. Fazer a vontade de Deus, querido, é servir. Em João 4,34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. O contexto dessa passagem, você conhece bem, João capítulo 4, Jesus ele
chega ali a Samaria e encontra-se com a mulher samaritana no poço. Os seus discípulos haviam ido à cidade comprar comida. Ali tem um diálogo maravilhoso, tremendo, profundo, de conhecimento, de revelações tremendas. E quando os seus discípulos retornam, encontram Jesus conversando com aquela mulher, eles não vêm indagar Jesus Cristo em nenhum momento. Aquela mulher se retira, vai para a cidade, e aí aqueles discípulos dizem: olha, essa comida está aqui, nós trouxemos. E aí Jesus diz: não estou com fome. Aí eu estou parafraseando o que está escrito ali, porque Jesus manda eles comprar comida e quando eles vão, e aí eles ficam pensando: será que ele já comeu? Será que ele já se alimentou de alguma maneira? E Jesus responde dizendo: olha, a minha comida não é simplesmente esses alimentos para o meu corpo físico, mas a minha comida que alimenta a minha alma, o que me satisfaz plenamente é fazer a vontade daquele que me enviou, fazer a vontade do meu Pai. O que Jesus Cristo estava dizendo, querido, que olha, o que me satisfaz, o que me mantém de pé, querido, é servir a Deus, é agradar a Deus. E isso precisa ser algo que nós necessitamos entender nesse tempo de hoje, que é dar a minha contribuição, querido, para continuar a obra tão grandiosa, majestosa, que foi iniciada por Cristo Jesus, quando Ele chegou aqui e disse que o reino de Deus é chegado a nós. A igreja de Cristo está aqui como um arauto do Senhor, para anunciar as virtudes, para anunciar a salvação, para convocar a toda a sociedade ao arrependimento dos seus pecados. E nós fazemos parte disso. Os 12 talentos que Deus nos deu, querido, é para fazer essa vontade, é para se cumprir esse propósito. E é interessante que vai na contramão da cultura desse mundo, porque a cultura desse mundo está mandando você se encher, se fartar das coisas que você vai receber. E aí Jesus ele vem com algo totalmente diferente. Ele vem dizendo: olha, meu prazer, a minha vida que me satisfaz é servir. Uma liderança que serve, é um povo que serve, é um povo de amor. Não é um povo que olha primeiro para si de uma forma egoísta, não, mas é um povo que se prepara em Deus para servir ao próximo. Nós precisamos entender isso, que esse servir não é simplesmente uma vontade humana, mas é um mandamento de Deus, é uma vontade de Deus para todos nós, e Jesus Cristo dá esse exemplo. E nós precisamos entender isso, e quando nós entendermos isso, querido, nós estaríamos nos fortalecendo e vivendo uma unidade totalmente diferente. A atmosfera vai mudar, o nosso ambiente vai mudar, a nossa igreja irá mudar com relação a esta sociedade. A sociedade vai olhar para esta igreja e vai entender, querido, que essa igreja aqui é uma igreja que está nesse bairro para servir as pessoas desse bairro. O servo de Deus ele precisa entender que ele foi criado e chamado para servir. Efésios capítulo 2, versículo 10 vai dizer que pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Em vez de concentrarmos em nossos desejos, somos chamados por Deus para nos concentrar nas necessidades alheias. E aí eu preciso nem dar muitos detalhes quando nós falamos da parábola do bom samaritano. Que exemplo! E que exemplo, e desculpe a expressão em português,
primordial, o que é essencial, aquilo que é de valor. Estava dando uma cajadada, estava dizendo: olha, não é dessa maneira. Olha o sacerdote do Levi. Tem muitas ocupações, e todas as suas ocupações são louváveis, mas nenhuma dessas ocupações louváveis pode estar, querido, sobre a necessidade do próximo, pode estar além da necessidade do próximo. O que Jesus estava dizendo ali: olha, você pode até ter uma agenda bonitinha programada, mas essa agenda, ela se desfaz, querido, quando existe o outro totalmente necessitado, carente, precisando do nosso apoio, precisando da nossa mão estendida, precisando de nossas orações. Deus nos criou para isso. Deus nos criou para servir, querido. E não existe outra maneira de servir a Deus, ou não existe outra maneira mais agradável do que servir a Deus, mais eficiente do que servir a Deus, se não servir o próximo. Muitas pessoas, quando nós falamos de chamado, pensam em chamado ministerial, a pastor, diácono, ministros de música ou a ministério de música, vai muito além disso. A lista de dons é gigantesca. Vai desde dons de hospitalidade, onde você irá receber bem as pessoas, até o dom de mestre. Temos um profissional, pastor Marcos, tem esse dom, eu conheci na vida dele. Nós precisamos entender isso que Deus colocou na nossa disposição para servir, para servir o próximo. Servir não é algo simplesmente que nós fazemos, mas servir é algo que nós somos chamados para ser, é algo que está empenhado em nosso ser. Nós somos servos, a nossa essência é servir. Não somos chamados só para fazermos atividades, nós somos chamados para sermos servos do Senhor. É uma expressão de quem eu sou em Deus, não é uma expressão de atividades, não é uma expressão de ser proativo, é uma expressão de essência. Nós precisamos entender que eu fui criado para servir, você, querido, foi criado para servir a Deus. Greg Michel vai dizer que servir não é uma questão de atitude, mas é uma questão de identidade. O servo ele entende, e ele aberta o sim para ele. O servo entende que não pode voltar atrás. Não. Lucas 9, 62, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Só esse verso já mexe conosco. Só esse verso, você que um dia já colocou a sua vida à disposição do reino, à disposição do rei, só ouvir estes versos já mexe com as nossas entranhas. Por quê, pastor? Como eu posso abandonar? Como eu posso abandonar e jogar fora os dons e talentos daquele que me amou, e me amou de uma forma incondicional, e que não mediu esforços, e que caminhou, querido, naquela estrada, rumo ao Gólgota, com uma cruz pesada. Como eu posso abandonar aquele que recebeu uma coroa de espinho, que levou pedras em suas mãos, que foi levantado daquele madeiro, que morreu como um dos piores malfeitores dessa terra? Como eu posso abandonar este homem? Como eu posso abandonar aquele que me amou, que sofreu tudo isso, mas que venceu a morte e venceu a morte por mim? Como eu posso abandonar? Como eu posso abandonar o meu Jesus que tanto me amou,
profeta que, por um momento, ele passou por algo que mexeu muito com ele, que é o profeta Jeremias, que foi registrado lá em Jeremias capítulo 20, e diante de tudo que ele estava vivenciando, diante de toda a assolação que o povo de Israel estava vivendo, ele diz assim: se eu disser, Jeremias 29, não farei menção dele, e não mais falarei do seu nome. Ele estava cogitando a possibilidade de não mais falar de Deus, de não mais anunciar e ser voz de Deus para aquele povo. Ele cogitou por alguns minutos isso. E aí ele diz: meu coração vai arde como fogo, o meu coração arde como fogo, pressionando os meus ossos, e isso me deixa exausto. É algo que eu não posso conter, é algo que eu não tenho forças. Ele está dizendo: olha, não dá para viver uma vida longe da vontade desse Deus, não dá para viver uma vida distante desse Deus. Por quê? Porque Ele me amou tanto, eu tenho intimidade com Ele, eu sei quem Ele é, o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, o Deus que veio a este mundo só para me salvar. Não dá para ficar distante dele. E nós cantamos aqui algumas vezes: quem já pisou no santo pisou, em outro lugar não sabe viver. Não dá para viver. Você que já experimentou isso na sua vida, em outro lugar não dá para viver. Não, você vai existir, mas viver não. E vai existir um incômodo muito grande dentro de você, sempre, para que você possa retornar ao caminho do Senhor, para que você possa retornar à vontade de Deus, para que você possa retornar a vida, colocar os seus nomes e planetas debaixo da direção divina do Senhor. O servo de Deus, ele entende que servir é a melhor parte. Mateus 23, 11 e 12 vai dizer assim: o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Embora possa parecer que estamos recebendo grande coisa, mas quando nós abrimos mão da nossa vida, descobrimos uma verdade nova. E qual é a verdade nova, pastor? Que quando doamos a nossa vida, é que nós encontramos a nossa vida. Quando nós doamos a nossa vida, é que a encontramos. Em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós somos, quando nós nos doamos, é que verdadeiramente estaremos sendo verdadeiramente felizes no serviço ao nosso Rei, no serviço do Reino. Atos capítulo 20 vai dizer que a maior felicidade é dar do que ele receber. Certo? Certo, isso. Que servir é a melhor parte da nossa vida cristã. Maravilhoso. E aí eu quero entender parentes sobre o foi bom. Como foi bom ver irmãs e poucos irmãos. Quero que você quer isso. Muitas irmãs e poucos irmãos. Aqui, totalmente, servindo, circulando, doando seus dons e talentos. E como foi um dia assim, como tudo ocorreu de forma harmônica. Como foi bom ver, sabe, sorriso no rosto dos irmãos, satisfação. Foi bom. Como foi bom, querido, ver irmãos, queridos, sendo levantados de uma liderança natural e fazendo com tanto amor e carinho. Como foi bom isso?
E aí, de repente, você talvez estava trabalhando, tinha outros afazeres, outros compromissos, mas entendendo, mas talvez você estava em casa e não quis vir, porque não quis. Você perdeu mesmo. Você perdeu uma grande oportunidade de criar um laço. Como você perdeu uma grande oportunidade de passar uma tarde sendo abençoado, se doando para aquilo que estávamos preparando para a noite, foi bom. Como a noite tudo ocorreu de maneira tão harmoniosa. Como foi bom. Então, quando tiver uma outra oportunidade assim, vamos ajudar. Já vou deixar aqui, porque a gente vai convocar para a gente ir para os próximos dias. E por mais que eu goste muito das mulheres da nossa igreja, mas elas não vão poder ajudar nesse sentido. Por quê, pastor? Porque o dia de ontem, a chuva foi tão boa que trouxe uma revelação para nós. Temos mais goteiras no telhado do que imaginávamos, porque vazou um monte de lugar. E a gente precisa da ajuda dos irmãos. Pastor, eu tenho medo de altura, mas você consegue segurar uma escada? Pastor, eu não sei fazer nada. Você consegue estar aqui dando apoio moral? Vem, aquele papel para você fazer. Mas sim, pode ter certeza que ninguém vai ficar sem fazer nada, vai ser bom. Porque a sua presença aqui vai ser maravilhosa. Eu estou só sem contar piada, eu vim contar piada aqui, piada boa. Vai ser bom, está dizendo que ia passar rápido. Pô, é bom você estar aqui. Você faz um café, bebe uma água, alguma coisa. É bom estar junto. É bom estar junto. O servo de Cristo, ele busca duas coisas. E aí eu já quero caminhar para o encerramento com esse texto de Atos capítulo 11, versos 20 e 23, que vai nos direcionar as duas coisas que nós devemos buscar. Atos 11, 20 e 23 diz assim: mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creram e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos que perseveraram no Senhor com firmeza de coração. Quais são as duas coisas que o servo de Deus ele precisa buscar, o que nós vemos aqui nesse texto? Verso 21, o servo de Deus ele precisa buscar a aprovação do Senhor. O texto vai dizer que a mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor estava com ele. Que coisa maravilhosa. Uma igreja aprovada por Deus, querido. Uma igreja que é aprovada por Deus, querido. Uma igreja que a mão do Senhor está sobre ela. E Deus ele irá colocar a sua mão para abençoar essa igreja, somente se essa igreja estiver sendo aprovada pelo Senhor. E quando a mão de Deus está sobre a igreja, algumas coisas acontecem, algumas coisas vêm à tona, acontecem conversões, como diz o verso 21, que a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creram e se converteram ao Senhor. Ou seja, quando a mão de Deus está sobre a igreja é aprovada e pessoas se rendem ao Senhor. E o servo de Deus, querido, ele precisa buscar a aprovação do Senhor. Essas paredes não serão aprovadas por Deus, não, esses bancos não serão aprovados pelo Senhor. O que será aprovado por Deus, querido, é a nossa conduta, é a nossa vida como comunidade de fé, como igreja de Jesus Cristo. E para as pessoas, querido, crerem em Jesus Cristo, eles primeiramente irão olhar para a nossa vida, saber que aquilo que nós pregamos condiz com aquilo que nós estamos vivendo. Uma igreja que tem a mão do Senhor sobre ela é uma igreja que tem visão, e ela tem uma visão missionária. Uma igreja aprovada
aprovado por Deus já tem essa visão. O texto vai dizer que chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviam Barnabé de Antioquia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que mais nós necessitamos hoje nesse tempo? Se certo, aprovado, como diz a música do Grupo Logos, do obreiro, muito importante. Mas nós precisamos muito da unção do Senhor para prosseguir nesse sentido. Vivemos dias difíceis. Nós não precisamos de aprovação de outros crentes, não. Não. Nós precisamos, querido, o importante para nós, querido, não é o que os outros crentes venham a pensar de nós, mas é sim o que Deus está pensando sobre esta igreja, é buscando a aprovação de Deus sobre a nossa vida e preocupado sim com os que os não crentes estão pensando. Porque muita gente vai olhar para nós, muitos crentes vão olhar para essa igreja e vai dizer que essa igreja é quadrada, que essa igreja já está ultrapassada. Não podemos nos preocupar com as opiniões de outros crentes, mas nós devemos buscar a aprovação de Deus e se importar sim com o que os não crentes, com o que as pessoas desse lado pensam sobre a nossa vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Igreja Batista do Memorial Paulo. A minha maior convicção como pastor dessa igreja é de que a obra do Senhor nesta igreja, ela está acontecendo debaixo da mão do Senhor. Ela está sobre esta igreja, abençoando a nossa vida. Amém, Deus? Em último lugar, o que o servo precisa buscar é a promoção desse ambiente, é promover esse ambiente no meio das pessoas. Verso 23 vai dizer: e ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou. Quando Barnabé chega a Antioquia, ele vê a graça de Deus. Como eu disse, a igreja não são as secretas. A igreja não é recipiente. A igreja somos nós. Estamos aqui para servir pessoas. Estamos aqui como igreja para servir uns aos outros. Por isso o Espírito Santo, querido, nos deu dons esses que estão listados ali em 1 Coríntios 12, em Efésios 4, em Romanos 12. Por quê, querido? Para a edificação do corpo de Cristo aqui na terra. O Senhor Jesus nos deu um ministério para juntos servirmos a igreja como igreja. E como igreja de Jesus Cristo, querido, essa igreja, como servo do Senhor, nós precisamos promover ambientes onde a graça de Deus, querido, seja perceptível a todos. Porque numa igreja saudável, e é independente dessa igreja se ela é rica ou é uma igreja pobre, o que se evidencia, se a graça do Senhor está sobre ela, querido, é olhando para a vida das pessoas transformadas e pessoas se colocando a serviço do reino. Porque entenda uma coisa, meu irmão: graça é algo que não podemos esconder, é algo evidente em nossa vida. Então nós não podemos ser notados. Nós não podemos ser notados, e desculpe a expressão, mas uma vez peço perdão pelo português para que você possa entender. Não podemos ser notados por coisinhas ou picuinhas, por vontade. Não podemos ser notados pelo seu mimo, por você ser um crente mimado, porque você, nossa, olha, o pastor agora vai mudar a liderança da igreja, o pastor agora está mudando alguns irmãos, e aí você fica de birra, e aí você cai na boca do povo.
Nós precisamos, queridos, ser notados pelo ambiente de graça que transborda através desse lugar, transborda pela nossa vida. É isso que precisa, querido, ser notado pelas pessoas desse bairro. Pastor, mas picuinhas, outras coisas, não tem, mas isso vai ser, querido, totalmente tão pequeno que isso nem vai ganhar proporção nenhuma, logo vai se acabar. Porque, querido, quem está falando de quem é servo e quem se coloca para servir ao Senhor tem maturidade para isso. Tem maturidade para falar, mas tem maturidade para ouvir. Tem maturidade para entender que não é sua vontade. É porque caminhamos debaixo de uma visão. É ter maturidade para saber que existem lideranças e que precisamos respeitar as lideranças também. Um servo do Senhor, ele busca esse ambiente da graça. Ele não presta muito ao ambiente da graça. Ele contribui para que a graça se torne evidente para todos. Vamos servir. Vamos servir com o que temos. Vamos servir com o que somos. Somos servos do Senhor. Em nome de Jesus. Você foi feito para servir. E aí eu encerro com esse verso, convido o Ministério de Louvor e Adoração para que possa subir, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Efésios 2:10. Fomos feitos para isso, criados para essa realidade, realizarmos as boas obras em Cristo Jesus. Amém? Meu irmão, o que foi ministrado nessa noite é sobre uma vida colocada à disposição para servir ao Senhor. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que tem o seu dom, o seu talento. Talvez eu esteja falando para alguém que já caminhou na igreja, já serviu com tanta alegria, mas por algum motivo, eu não quero entrar no mérito do motivo. Está bom. Talvez você foi machucado, talvez te falaram alguma coisa que te feriu. Quando eu cheguei lá só uma historinha rápida, quando eu cheguei no Jardim Catarina, eu podia entrar na cozinha. Era proibido entrar na cozinha, só podia entrar na cozinha aqueles irmãos que ali estavam. E eu entrei na cozinha, como pastor, era primeiro, como pastor entrar na cozinha. Nossa, era sério. E nenhum irmão entrava na cozinha. E tinha um irmão, uma irmã que saiu de lá muito chateada já há anos. E aí eu fui de coisa de mais de 10 anos, que ajudava em tudo, mas não podia pedir para essa irmã fazer o café. Porque um dia ela fez o café ficou lá, como todos nós fazemos. Alguém comentou o café da irmã, né? Era um café muito honesto, porque era um café transparente. E era nunca mais. Pensa numa mulher que gostava de servir ao Senhor, mas que nunca mais. Passou um pastor e ela não pisou lá. Veio um outro pastor. Até que o lembro disso, estava numa igreja chamando de Tirana. E aí, quem foi fazer café? O pastor. E aí ela elogiou o café que eu falei. Então, eu só vou fazer café de novo nessa igreja. Um dia que eu fiz. Você quer tomar um café? Aí, pastor, faz o que não? Beleza? Faz uma coisinha um dia. Mudou. Acabou a nada, sabe? Acabou a dor. Fui jogar no pé. Outras pessoas pensaram que eu estava na igreja de essa. Precisamos estudar o ambiente. Talvez você um dia serviu na igreja e alguém fez alguma brincadeira. Ou talvez
Talvez isso até te tirou da igreja. Meu irmão, do fundo do coração, como igreja de Jesus Cristo, eu te pedir perdão. Os perdoes são os falhos, são os erros. Não deveríamos usar as palavras para machucar, para ferir. Mas não fica longe, não. Não fica com nada, não. Não carrega isso dentro de você, não. Não se priva de viver os melhores anos da sua vida em servir ao Senhor, por pela falta de alguém. Faz isso não. Faz isso não. Porque o único lugar que nós devemos servir ao Senhor com os nossos dons e talentos aqui na terra. E se Deus te deu um dom e talento, se Deus te chamou para servi-lo, o que você está fazendo com isso? Então, toma uma decisão hoje. O nome da série de mensagem é direção divina. São decisões que precisamos tomar no nosso dia a dia. Então, toma uma decisão hoje. Não sei bem que você tomar essa decisão, não. Coloque a sua vida à disposição do serviço, seja pelo que for. Coloque a sua vida à disposição para abençoar outras vidas. E você que está afastado do caminho do Senhor, volta. É noite de voltar. É noite de deixar o passado para trás, lá atrás mesmo. É noite de enterrar as mágoas. É noite de sepultar as nossas vontades e seguir somente a vontade do Senhor. E a vontade de Deus, querida, que você volte caminhando nessa noite. Você está de pé. Durante o cantar dessa canção e durante a ministração dessa palavra, você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, algo fez sentido para você nessa noite, dê uma resposta positiva. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou entregando minha vida ao teu serviço. Eu já entreguei minha vida em tuas mãos e agora entrego a minha vida para te servir. Eu estou deixando para trás os meus desejos, as minhas vontades. Eu estou sepultando mágoas. E eu estou colocando a minha vida em prol do teu reino. Se você está afastado do caminho do Senhor, diga: Senhor, obrigado pela oportunidade de ouvir a tua palavra nesta noite. E diz assim: me aceita novamente. Me aceita como teu filho. Me aceita como servo do Senhor. E você que ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue sua vida ao Senhor. Ele morreu naquela cruz por você e por mim. Confesse com a sua boca, dizendo aí: Jesus Cristo, tu és o meu Senhor e Salvador, e hoje eu quero os teus olhos. Vamos saber isso. Senhor, ó Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela ministração da tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pelo chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Pai, pela oportunidade, ó Pai, de sermos servos do Senhor, ó Deus. E Deus, nessa hora, nessa hora de tomar uma decisão de sermos servos melhores, uma decisão de colocar os nossos dons e talentos, ó Pai, ao teu reino, ó Deus. Uma decisão, ó Pai, de colocar a nossa vida, Pai, à disposição, ó Pai, da tua obra. Uma decisão, ó Pai, de voltarmos ao teu aprisco, voltarmos ao teu caminho, Senhor. Uma decisão, Senhor, talvez aqui, daqueles que necessitam, que ainda não fizeram, de entregar a vida ao Senhor e reconhecê-lo como único e suficiente
Olha, Espírito Santo, o homem não pode fazer tal obra. Essa obra é do Senhor, essa obra é do teu Espírito, Pai. Então te pedimos, Espírito Santo, ministra cada coração, trabalhe em cada coração nessa noite, derrubando as barreiras, quebrando os empecilhos, jogando ressentimento, mágoas por terra abaixo, para que os teus servos, ó Pai, possam experimentar novamente, ó Deus, a alegria de te servir, a alegria de estar, ó Pai, disponível em tuas mãos, Senhor. Então, Deus, pedimos, Pai, te imploramos, Senhor, dê a tua direção sobre a vida dos teus servos. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, nós te clamamos porque sabemos, ó Pai, aquilo que o Senhor, ó Deus, pode realizar. Então transforma, restaura, Senhor, restaura ministérios, restaura os dons, restaura talentos, Senhor, restaura a comunhão, Pai, restaura, Deus, a vida, ó Deus, dos teus filhos, dos teus servos, ó Pai. Não queremos, ó Pai, não queremos, ó Pai, simplesmente, ó Deus, sermos discípulos do Senhor, ó Deus, sem estar, ó Deus, colocando a nossa vida ao teu serviço, mas queremos ser conhecidos por servos, aquele servo que não faz a nossa vontade, a vontade da carne, mas aquele servo, Deus, aquele servo, ó Pai, que busca fazer a tua vontade, que tem contentamento de estar totalmente no centro da tua vontade, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, ouça, Deus, a nossa oração, porque nós viemos aqui clamar ao Senhor, ó Pai, pois sabemos que tudo vem de ti, ó Deus. Adore o Senhor, Deus. Caminhar, tu és a direção, o sol a brilhar. Diga, tudo pode passar. Pode passar, Mas seu amor jamais
voltar para Jesus, assim como José está tomando essa decisão hoje de voltar para o Senhor. Amém, queridos? Mas alguém aqui, e nessa noite quer tomar essa decisão? É se juntar a Joselma aqui, dizendo: eu quero voltar para Jesus. Você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Sai desse lugar também, vem aqui, querido. Vem aqui como o Joselma fez. Toma essa decisão. Mais alguém? A gente não vai insistir. Mas eu quero crer que o Espírito Santo está falando ao seu coração. E se você tomar essa decisão, ainda hoje, procure um de nós, procure um membro dessa igreja, que procure dizendo: eu tomei a decisão de servir a Jesus. Eu quero servir, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se você, meu irmão, minha irmã, se você tomou uma decisão de colocar os seus dons e talentos ao serviço do Senhor novamente, nos procure também. Temos algo muito especial para a sua vida. Em nome de Jesus. Quer convidar o pastor Marcos? Vem cá, pastorzão. Quer orar pela vida do Juscel? Que está retornando para os caminhos do Senhor. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra chegou ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos servos do Senhor. O privilégio é nosso. Obrigado, Senhor, por tua palavra anunciada nesta noite pelo anjo do Senhor desta igreja. E esta palavra, Senhor, fez toda a diferença em nossa vida. Agora, Senhor, queremos entregar aos teus cuidados. A vida deste Senhor está retornando à tua casa. Guarda-o, Senhor. Usa a sua vida para a glória do nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque mais um servo está diante do Senhor, colocando-se à disposição para o teu serviço. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esta igreja. Obrigado pelos irmãos que aqui estão. Quem sabe, Deus, há mais alguém ainda esta noite que precisa, Senhor, voltar, que precisa retornar, que precisa se converter. E a tua palavra foi anunciada com tanto poder, que esta noite, ó Deus, continue sendo uma noite de reconciliação, uma noite de salvação, ó Deus, aqui neste lugar. Receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, que o Senhor continue falando ao nosso coração. Obrigado pelo teu servo, pastor desta igreja. Obrigado, ó Deus, por sua família, por cada membro desta igreja. Obrigado, ó Deus, por tua presença aqui nesta hora. Nós oramos, ó Deus, com muita gratidão, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem bem. Fica olhando para cá, José. Sabe fazer? Primeiro, né? 30 dias, né? Louvado seja o Senhor. José, querido, não sei como tem sido o seu caminhar até aqui, não sei como tem sido sua família, não sei como tem sido os seus dias, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite com um propósito muito específico do Senhor. Primeiro, trazer você de volta ao Cristo. Segundo, trazer você para ser parte de uma família. E o que eu quero dizer para você, querido, é que seja bem-vindo à família Memorial. Nós chamamos, meu irmão, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Você pode louvar o Senhor, agradecer.
Aprenderam? Como é bom adorar o Senhor, né, irmãos? Como é bom. Queridos, próxima quarta-feira nós teremos a quinta mensagem dessa série Direção Divina. Os nossos cultos de quarta-feira está maravilhoso, está sendo como esse que foi hoje. Quem tem vindo sabe que hoje uma proposta nova é que todos os nossos cultos eles serão como culto de domingo à noite, quartas e também domingo pela manhã. Próximo mês nós estaremos iniciando, além do culto de oração, que já acontece aqui na igreja, é sexta-feira, talvez você não saiba, mas toda sexta acontece o culto de oração às 9 horas da manhã, com algumas irmãs aqui na sala. Também, a partir do próximo mês, no primeiro sábado do mês, nós iremos iniciar um culto de consagração ao Senhor pela manhã, pedindo ao Senhor, no mês que está por vir, consagrando nosso trabalho, nossas famílias ao Senhor. Perdão, viu? Domingo também, às 8 da manhã, culto de oração. Então, o nosso culto de oração de quarta-feira ele mudou. Temos também o nosso momento de oração, mas ele acontece junto com toda a igreja aqui no momento dos louvores que estão sendo entoados também. Então, venha quarta-feira, participe, não fique em casa, você que puder, venha do trabalho, vem para cá, porque eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Terça-feira teremos o nosso PGM do Apolo 3. Aonde? Vocês estão para casa? Me ajude. Nosso PGM, que está rodando algumas casas, vai ser na casa da irmã Sônia. Então a gente confirma lá no grupo da igreja, tá, queridos? Então, recado. Deixa eu só dar um aviso para vocês, já que a gente falou de servir. Final do mês, está chegando. Nós iremos abrir inscrições ministeriais para você servir na igreja. Vai ser aberto inscrições no Ministério de Louvor, cozinha, cantina, estacionamento, recepção, Ministério Infantil. Vamos abrir em todas as áreas da nossa igreja. Pastor, eu vou me inscrever para trabalhar isso, ninguém vai atrás de você não. Desculpe a expressão, querido, você precisa se colocar à disposição para servir. Eu ia falar outra coisa, não vou falar não. Você se coloca à disposição para servir. Depois de uma mensagem dessa, que o Espírito Santo ministrou no nosso coração, pelo amor de Deus, já fica com expectativa no seu coração de você se inscrever. Então vai pensando na área em que você irá abençoar esta igreja nesse ano de 2024. Tá, querido? Então, no finalzinho do mês, nós estaremos abrindo inscrições ministeriais. Nada de ficar correndo atrás de crente para servir. Vocês têm que se colocar à disposição do Senhor para o serviço do bem. Amém? Combinado, igreja? Então se coloca de pé, querido, para abençoar a sua semana. Estenda sua mão. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, as doces e santas consolações do Teu Espírito esteja com o Teu povo, aqui na Igreja Batista Memorial em Apolo 3, sobre cada vida, cada família aqui representada, sobre a semana dos Teus servos, ó Pai, onde eles estiverem e onde o Seu nome for invocado, Espírito e em verdade. Amém e amém. Uma semana de paz, uma semana de bênção, em nome de Jesus.